os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Participantes do nosso curso prático de Direito Eleitoral. Meu nome é Luiz Felipe Neves e eu sou assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal. Já trabalhei, já trabalhei no Tribunal Superior Eleitoral, na Coordenadoria de Imprensa e atualmente sou assessor jurídico e também faço um pouco de assessoria de imprensa no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski. Hoje estamos aqui no nosso curso prático de Direito Eleitoral do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, o IEJA, e vamos falar no meu módulo aqui sobre as condutas permitidas e as condutas vedadas na fase pré-campanha. Mas antes eu gostaria de fazer uma introdução. Como é a primeira aula do nosso curso e do nosso módulo, acho que cabe aqui uma introdução sobre a parte eleitoral tratada na Constituição e também pela Justiça Eleitoral. Bom, a Constituição Federal de 88, como todo mundo sabe, é fruto de uma redemocratização experimentada pelos cidadãos brasileiros no início da década de 80. Consagra no parágrafo único de seu artigo inicial que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Assim, diz-se indireto o exercício da soberania popular por meio dos representantes eleitos, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Esse é o que diz o artigo 14 da nossa Constituição Federal de 88. Para tanto, o próprio texto constitucional dispõe que o sufrágio para a coleta da vontade do eleitor dá-se-á nos termos da lei. Temos então a Lei Complementar 64, que é a Lei de Inelegibilidades, a Lei 9.504 de 97, chamada de Lei das Eleições, temos a Lei dos Partidos Políticos 9.096 de 95, o próprio Código Eleitoral, positivado na Lei 4737 de 65, e as resoluções emanadas da Justiça Eleitoral, em virtude de seu excepcionalíssimo poder normativo. Por sua vez, o artigo 16 da Constituição Federal de 88 estabelece um limite constitucional para a alteração do processo eleitoral, consagrando o princípio da anualidade eleitoral, segundo o qual a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Feita essa pequena introdução sobre o processo eleitoral e as normas que o delineiam, cabe destacar que no Brasil a eleição em si tem seus procedimentos agrupados em processos jurídico-administrativos, conduzidos pelos órgãos do Poder Judiciário que compõem a Justiça Eleitoral, quais sejam o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais. O primeiro, com sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional, e os demais com sede e jurisdição nos Estados-membros e no Distrito Federal. Estes órgãos são compostos de forma heterogênea, com representantes das mais variadas classes jurídicas, advogados, membros do Ministério Público, da Justiça Estadual, da Justiça Federal e, no caso do TSE, por 2 advogados, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa diversidade na composição, aliada à volatilidade do mandato de 2 anos, prorrogáveis por igual período, garante a devida oxigenação nos julgados, evitando assim a perpetuação de um determinado pensamento ou corrente política, de modo a garantir a imparcialidade na condução do processo eleitoral. Bom, feita essa pequena introdução, vamos falar um pouquinho sobre o processo eleitoral e suas fases. A eleição, ela é um procedimento, ela tem vários ritos, e esses ritos a gente pode conceituá-los como fatos jurídicos, administrativos e políticos que ocorrem durante o ano eleitoral, cujos marcos temporais para suas realizações são determinados em lei vigente há mais de um ano do dia da votação em primeiro turno.
remetendo ao artigo 16, que trata do princípio da anualidade eleitoral, artigo 16 da Constituição Federal. Observados esses waypoints, o TSE edita o calendário eleitoral. O calendário eleitoral é apresentado por meio de resolução votada em sessão administrativa do TSE. Nele é possível observar as fases que compõem o processo eleitoral. Alguns marcos são de extrema importância aos candidatos e aos partidos que participarão do pleito, tais como o início do ano eleitoral, em 1º de janeiro, os 6 meses que antecedem o dia da votação em primeiro turno, o início da arrecadação de recursos para o financiamento de campanha, o período de vedações às emissoras de rádio e televisão, o marco de 3 meses antes do pleito e os sucessivos marcos diários ao longo do mês de setembro, que é o mês que antecede o primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro, data respectivamente do primeiro e segundo turno. Para o estudo das condutas vedadas e permitidas na fase pré-campanha, o marco que mais nos importa para o pleito de 2022 é o dia 16 de agosto, data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Isso está disposto na Lei 9.504, artigo 36, caput, e o artigo 57A, e também na resolução do TSE 23.610 de 2019, artigos 2º e 27. A partir dessa data, 16 de agosto, o que é possível fazer? Do dia 16 de agosto até o dia 1º de outubro de 2022, as candidatas, os candidatos, os partidos, as federações, as coligações podem fazer funcionar entre as 8 horas da manhã e as 22 horas alto-falantes ou amplificadores de som. Nos termos do artigo 15. Então, a gente está tratando primeiro das condutas que podem ser feitas na fase de campanha. Depois a gente vai fazer a conclusão do que é permitido na fase pré-campanha, né? A partir do dia 16 de agosto, também até o dia 29 de setembro de 2022, as candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa entre as 8 horas e as 24 horas, podendo o horário ser prorrogado por mais 2 horas quando se tratar de comício de encerramento de campanha. Isso está disposto também, tanto no Código Eleitoral, no artigo 240, parágrafo único, quanto na Lei 9.504, no seu artigo 39, parágrafo 4º, e na resolução do TSE, artigo 5º e 15, parágrafo 1º. Também a partir do dia 16 até as 22 horas do dia 1º de outubro de 2022, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-trio. Do dia 16 de agosto até o dia 30 de setembro de 2022, serão permitidas a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet de jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas para candidatos ou candidata, no espaço máximo, por edição de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de revista ou tabloide. Bom, como já foi dito, a campanha eleitoral das eleições de 2022 começa no dia 16 de agosto. No entanto, antes dessa data, existem algumas ações que são permitidas pela legislação eleitoral durante a chamada pré-campanha. Quais sejam? Elogiar candidatos, desde que não haja o pedido explícito de votos. O artigo 36A da Lei das Eleições prevê que não configura propaganda eleitoral antecipada o fato de mencionar uma eventual candidatura ou exaltar a qualidade pessoal de pré-candidatos ou pré-candidatos. Vejamos. Diz o artigo 36A da Lei 9.504. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter a cobertura dos meios de comunicação social, inclusive na internet. Ou seja, o candidato pode participar
de entrevista. O candidato pode ter participar de algum evento público no qual seja exaltada suas qualidades pessoais. O candidato pode enfim, desculpe, só um pouquinho. O que não pode haver é o pedido explícito de votos. Então, fora isso, na pré-campanha, o candidato já é permitido promover a sua eventual candidatura. Isso é muito interessante porque tira uma vantagem que o atual detentor de um cargo público tem. E isso era uma reclamação que a Justiça Eleitoral recebia muito, né? Porque aquele que tinha um cargo público podia já se lançar como um candidato à reeleição. E os seus eventuais concorrentes ficavam à mercê, à espera ali do período pré-campanha. Como a campanha tem sido reduzida, o início dela era em julho, agora passou para agosto, a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional, por meio de alteração legislativa, entendeu por bem permitir algumas condutas que antes eram vedadas na fase pré-campanha. Outra atividade permitida é o impulsionamento de conteúdo. De acordo com a resolução 23.610, o impulsionamento do conteúdo na internet é permitido a partir da pré-campanha, desde que não haja o disparo em massa, ou seja, o envio, compartilhamento ou encaminhamento de um mesmo conteúdo ou de variações deste, para um grande volume de usuárias e usuários por meio de aplicativos de mensagem instantânea. Ou seja, é permitida a contratação de empresas que fazem um serviço de impulsionamento. O que é necessário é que essas empresas devem estar cadastradas na Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral precisa identificar quem contratou o serviço. Nessa hipótese de impulsionamento, não pode haver pedido explícito de votos e o limite de gastos deve ser respeitado. Também é permitida ou liberada a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-candidatas e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas, projetos políticos. No entanto, as emissoras de rádio e televisão têm o dever de dar o mesmo tratamento a todos. Seminários e congressos também não configuram propaganda antecipada. Aqueles encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e com despesas pagas pelos partidos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições. Essas atividades podem ser divulgadas, inclusive de forma intrapartidária. Outras ações que, segundo a lei, estão isentas são as atividades nas prévias partidárias. Divulgar atos de parlamentares, debates legislativos, desde que não ocorra pedido de voto, e anunciar posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, entre outros pontos. No caso, as emissoras de rádio e televisão estão proibidas de transmitir ao vivo as prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social desses eventos. A arrecadação de recursos pode ser realizada a partir do dia 15 de maio, conforme a Lei das Eleições, o artigo 22A, parágrafo 3º e artigo 23, parágrafo 4º, inciso 4. Porém, a liberação desses recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura, que só pode ocorrer depois das convenções partidárias. E a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. Caso o registro de candidatura não seja efetivado, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. Eventos para arrecadação de recursos. A contratação de showmícios continua proibida para evitar o desequilíbrio econômico entre os candidatos.
A única exceção é a realização de shows virtuais, lives e eventos com objetivos específicos de arrecadar recursos para a campanha, sem que haja pedido de voto. Ou seja, nunca é permitido, durante a fase pré-campanha, realizar pedido de votos. O resto, apresentação do candidato, de suas qualidades, ou até mesmo eventuais planos de governo, propostas de governo, essas são permitidas. A proibição de realizar shows também não se estende a candidatas e candidatos que sejam profissionais da classe artística, como cantoras, cantores, atrizes, atores, apresentadoras e apresentadores, que poderão exercer as atividades normais da profissão durante o período eleitoral, desde que não apareçam em programas de rádio e de televisão e nem utilizem tais eventos para promover a candidatura. Tivemos recentemente a questão do caso Lollapalooza, no qual um artista, que eu não preciso nem citar o nome, agitou a bandeira ou a toalha, ou uma camiseta, salvo engano, de um determinado candidato. O caso foi judicializado, foi para o TSE, e lá o ministro Raul Araújo, o ministro da Propaganda, da classe da advocacia, atendeu ao pedido e definiu uma multa de R$50 mil em caso de descumprimento. O TSE não chegou a deliberar ao fim sobre o caso, mas ficou a dúvida se aquela conduta seria permitida ou não e se aquilo configuraria uma campanha antecipada. Ocorreu na fase pré-campanha, obviamente, mas a princípio me parece não ter havido o pedido de votos, né? A lei das eleições, ela passou a vedar expressamente o pedido de votos. Então, é um caso que não teve ainda uma definição da Justiça Eleitoral, também não foi ao Supremo, não mereceu análise do Supremo Tribunal Federal, a gente ficou com essa questão ainda em aberto. Conclui-se, portanto, que as alterações legislativas que flexibilizaram a pré-campanha, permitindo um leque maior de participação dos pretensos candidatos, minimiza a vantagem explícita que o candidato à reeleição detinha. O detentor do cargo público podia anunciar-se candidato à reeleição, inclusive fazer uso da máquina pública e de aparições em eventos junto aos eleitores. Com as novas regras, todos os players do processo eleitoral podem promover suas plataformas políticas em período razoável, ainda mais diante da redução em mais de 30 dias da fase de campanha eleitoral. Certamente, quem ganha é o eleitor, que contará com mais informações sobre quem escolher, garantindo a eficácia do processo eleitoral e da democracia. Eu trouxe também para nós alguma jurisprudência do que o TSE já entendeu como campanha, antecipação de campanha no passado. O TSE, no RESP 19.331, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, e publicado no Diário de Justiça de 7 de dezembro de 2001, entendeu que a comparação entre administrações configurava campanha antecipada, né? A campanha antecipada, como todos sabem, pode ser fruto de representação, e essa representação pode gerar multa ou até mesmo o reconhecimento de um abuso de poder político ou poder econômico. O TSE também considerava no passado não muito distante, 2004, que a entrevista concedida em jornal poderia configurar uma pré-campanha. A entrevista feita por pré-candidato que lançasse a sua candidatura. Esse foi o RESP 21656, de relatoria do ministro Peçanha Martins. A fixação de outdoor com foto em nome do potencial candidato. O outdoor também não é permitido.
Desde 2006, o outdoor, a Justiça Eleitoral não permite mais o outdoor de candidato, seja na fase pré-campanha, seja na fase de campanha. O outdoor e o showmício ainda são condutas vedadas, né? A mensagem em propaganda partidária com destaque a obras e programas de governo. Isso também era vedado. Isso era vedado e o Tribunal Superior Eleitoral decidiu isso em 2006. No agravo regimental no RESP 26.196, de relatoria do ministro Gerardo Grossi. Outra questão que era vedada, agora é permitida, né? A propaganda partidária, com destaque a obras e programas de governo, é permitida pela nova legislação eleitoral. O que não pode haver, sempre, é pedido de votos. A veiculação de publicidades com mensagem de felicitação natalícia ou de ano novo. Isso já chegou a ser vedado pela Justiça Eleitoral em um passado recente, em 2007, e hoje é permitida também, desde que não haja o pedido expresso de votos. A referência em peça publicitária à aprovação popular do mandatário. Antes uma conduta vedada, até 2010, e agora uma conduta já permitida pela Justiça Eleitoral. A referência, os elogios à administração e inauguração de obra pública. Esse é um tema sempre espinhoso, né? E diz respeito principalmente àquele que já vem ocupando o cargo público. Se ele pode ser elogiado, participar de uma inauguração de obra pública e receber elogio, alguém elogiar a administração dele. Era uma conduta vedada até 2010, teve jurisprudência em 2010, e a partir das alterações legislativas recentes, a conduta passou a ser permitida, desde que na inauguração também não haja pedido expresso de votos. Então, toda essa questão de propaganda, ela passou a ser flexibilizada pela Justiça Eleitoral. Não pela Justiça Eleitoral em si, mas pela lei. A Lei 9.504, com suas alterações recentes. O TSE incorporou isso em suas resoluções, porque, exatamente como a gente falou na conclusão, isso equilibra um pouco a disputa, permitindo que aqueles candidatos que não detêm a máquina pública possam, desde ali do início do ano eleitoral ou até antes, já se lançar previamente como candidato, expor as suas propostas, expor o seu plano de governo e, com isso, também já confrontar aquele que vem ali já no domínio da máquina pública, já se promovendo a uma reeleição, buscando uma reeleição, que é lista. A nossa Constituição Federal permite a reeleição do chefe do Poder Executivo, uma única reeleição. Então, mas essa vantagem que ele tinha era uma vantagem notória, uma vantagem muito nítida, porque já se lançava candidato, participava de obras, de lançamento de obras, estava sempre na mídia, a mídia sempre cobre o chefe do Poder Executivo, seja a mídia nacional em relação ao presidente da República, a mídia estadual em relação ao governador e a mídia local em relação ao prefeito. Então, toda essa alteração legislativa que vem permitindo e flexibilizando condutas nessa fase pré-campanha, ela é benéfica à democracia, é benéfica ao eleitor, porque permite esse conhecimento prévio, permite que o eleitor tenha mais tempo para poder escolher os seus candidatos. E pode e deve ser explorada pelos partidos, porque, ao mesmo tempo que é bom para o eleitor, também é bom para os partidos, firmando aí uma relação ganha-ganha, né? Uma relação benéfica para ambos os lados. E se é bom para eleitor, partido e candidatos, também é salutar a democracia. Temos perguntas? Algumas perguntas? Sem perguntas?
Importante também, já que a gente está falando de propaganda, trazer para os nossos alunos o conceito de propaganda, que é muito interessante. O conceito de propaganda pode ser definido como a difusão deliberada e sistemática de mensagens destinadas a um determinado auditório e visando a criar uma imagem positiva ou negativa de determinados fenômenos, pessoas, movimentos, acontecimentos, instituições e a estimular determinados comportamentos. Então, a propaganda é, pois, um esforço consciente e sistemático, destinado a influenciar as opiniões e ações de um certo público, ou de uma sociedade total. É no sentido da difusão de ideias, isto é, sem conotações explicitamente negativas, que o termo foi originariamente usado pela Igreja e etc. Então, a propaganda é exatamente isso. É uma sistemática, um conjunto de ações que visam incutir um comportamento no público-alvo, na sociedade em geral, no termo referente à eleição, aos eleitores. Então, esses eleitores, eles são ali consumidos por aquela propaganda e ela deve ter o máximo de informação possível sobre o candidato em curso. Deixo um tempo aberto aqui para perguntas, nós ainda temos uns 10 minutinhos de aula, correto? Então, temos perguntas? Não? Ok. É interessante também a gente fazer a leitura do nosso artigo 36A, que é o artigo que trata das condutas, né? Eu tenho ele aqui para a gente poder fazer essa leitura. O que diz o artigo 36A? Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto. Então, essa parte é muito importante. Não pode haver pedido explícito de voto. A menção à pretensa candidatura, então pode fazer menção à pretensa candidatura. A exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, pode exaltar pré-candidato. E os seguintes atos que poderão ter a cobertura dos meios de comunicação social, inclusive de internet. Então, todos os atos que eu listarei agora podem ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive da internet. Lembrando que apenas as prévias partidárias não podem ser exibidas ao vivo, mas elas podem ter a cobertura. Então, o que diz o 36A? A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observados pelas emissoras de rádio e de televisão, o dever de conferir tratamento isonômico. 2. A realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e à expensa dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias, visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. 3. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre pré-candidatos. Então, tudo isso aqui que a gente está lendo são condutas permitidas na fase pré-campanha. A maioria delas foi inserida pela Lei 13.165 de 2015. Algumas foram inseridas em 2013. Então, é uma questão nova que foi aplicada já nas eleições de 2018 e agora também nas eleições de 2022.
A divulgação de atos parlamentares e debates legislativos também é permitida na fase pré-campanha, desde que não se faça pedidos de votos. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Então, o uso das redes sociais, que era algo que no começo, lá em 2010, era um terreno ainda desconhecido pela Justiça Eleitoral, agora já está amplamente difundida e agregada na campanha eleitoral, sendo permitida a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas. Então, aquele pretenso candidato, aquele futuro candidato, pode usar suas páginas para fazer a divulgação de seu posicionamento pessoal. O que não pode sempre é pedir voto. A realização, à expensa de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de vínculo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Então, é permitida essa reunião de iniciativa da sociedade civil para que o partido possa, naquele âmbito social, divulgar suas ideias, seus objetivos e suas propostas partidárias. A campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no artigo 23. É vedada, aí tem uma vedação, que é aquela vedação que eu já comentei, no parágrafo 1º, da transmissão ao vivo das prévias partidárias. Diz o parágrafo 1º do artigo 36A. É vedada a transmissão ao vivo por emissora de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Tem pergunta? O Eduardo nos perguntou. No caso de candidatos que, porventura, peçam votos claramente no período pré-campanha, quais ações são tomadas? Bom dia, Eduardo. Esse candidato que pedir votos no período pré-campanha, ele fica sujeito a ser réu numa representação eleitoral. Essa representação vai ser julgada se ele não for um candidato a presidente no Tribunal Regional Eleitoral, se ele for um candidato a presidente no Tribunal Superior Eleitoral. Essa representação pode gerar multa de 5 a 25 mil reais. Se a conduta for reiterada, essa multa vai sendo aumentada, né? E também ele pode sofrer, caso configure que ele fez um uso de máquina pública, abusou do poder público, ou abusou do poder econômico, ou dos meios de comunicação, pode também lhe custar aí o indeferimento do registro de candidatura, ou até mesmo, se for eleito, a impugnação do mandato eletivo, né? Então, respondida a pergunta do Eduardo, a gente prossegue aqui no nosso parágrafo 1º da lei do artigo 36A, da Lei 9.504, de 97, que é vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Aí aqui o parágrafo 2º diz que nas hipóteses do inciso 1 a 4 do caput, que é toda aquela participação de filiados em programas de rádio e televisão, realização de encontros, realização de prévias partidárias e divulgação de atos parlamentares, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura das ações políticas envolvidas e das que se pretende desenvolver. Então, é permitido o pedido de apoio político, nunca o pedido de votos. Temos outra pergunta do Marcelo. A participação em obras é permitida em pré-campanha sem pedir votos? Durante a campanha, ele pode participar e pedir voto? Então, Marcelo, são duas perguntas distintas, né? Durante a fase pré-campanha, ele pode, tanto o pré-candidato que não tem um cargo público, quanto aquele candidato que está ali concorrendo à reeleição, pode participar da inauguração e quem está ali na inauguração pode exaltar a administração dele, falar das qualidades pessoais.
mas não pode ter o pedido de votos. Durante a campanha, a pergunta é se durante a campanha ele pode participar e pedir votos. Não, durante a campanha não pode fazer inauguração de obra pública, é uma conduta vedada. Teremos algum expositor que vai falar de condutas vedadas e permitidas durante a campanha, mas é uma conduta vedada essa participação com pedido de votos, né? Isso pode configurar um abuso de poder político. Ok? Então, nas hipóteses do 1 a 4, são permitidos o pedido de apoio e a divulgação da pré-candidatura de ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. O disposto no parágrafo 2º não se aplica aos profissionais da comunicação social no exercício da profissão. Então, aqueles candidatos, né, que são profissionais da comunicação, eles podem sim continuar tocando o programa deles, mas sem também fazer um pedido expresso de votos. Eles não podem pedir votos. O artigo 36b traz uma questão interessante, que diz que será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do Presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal de rede de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Então é aquela famosa rede nacional que é convocada, geralmente entra ali por volta das 8h30 da noite, né? Então, quem a convocar, seja o presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, não pode utilizar esse espaço para promover propaganda política ou ataques a partidos políticos e filiados. Nos casos permitidos de convocação de rede de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos na Constituição Federal. Então, não pode ter um símbolo que identifique a gestão, não pode ter um símbolo que identifique o partido. O que é permitido são os símbolos previstos na Constituição Federal, a bandeira da República, o brasão da República e etc. Temos mais alguma pergunta? Sem perguntas? Temos mais algum tempinho para a aula? Ou já... Oi? Mais alguns minutos. Temos mais alguns minutos. Como a gente teve uma pergunta sobre representação eleitoral, né? O Marcelo, acho que foi o Eduardo, né, que perguntou qual era a consequência, o que ficava sujeito o candidato que fizesse pré-campanha. Teve uma questão muito interessante em 2010, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu uma representação do então candidato José Serra, do PSDB, e aí o candidato queria suspender a execução em todo o território nacional de uma música do Traje a Rigor, salvo engano o nome da música era Eu Gosto de Mulher. Um determinado refrão da música, a eleição era 2010, como já falei, e o candidato José Serra estava disputando o pleito com a candidata Dilma Rousseff. E aí, num determinado trecho da música, o cantor ele grita mulher para presidente, né? E isso, algumas rádios estavam tocando isso e o candidato José Serra se sentiu em desvantagem por conta da música. O Tribunal Superior Eleitoral julgou a representação e entendeu que aquilo não era um pedido expresso de votos à candidata Dilma Rousseff, era uma música, a eleição era 2010, como já falei, aquela é uma música, salvo engano, dos anos 80, então o TSE entendeu que não havia um pedido ali de compra de votos, né? Outros exemplos de
representação eleitoral, geralmente ocorrem muito nos programas partidários, né, na propaganda partidária, que ocorre até o semestre anterior, o primeiro semestre do ano eleitoral. Então, aquela propaganda que tem os blocos, as inserções, ali se aparecia muito o pré-candidato, né? E às vezes, se tiver, mesmo ele se lançando ou fazendo, apresentando suas propostas, o TSE entendia antes que aquilo podia ser uma propaganda antecipada, aplicava multa no partido, retirava o direito de inserções, cortava tempo do partido, e hoje em dia, com essas alterações promovidas em 2013, 2015, essa conduta é permitida. O pré-candidato pode participar ali da propaganda partidária, se lançar como candidato, falar das suas qualidades, do seu plano de governo. O que não pode haver sempre, segundo o artigo 36A, é o pedido explícito de votos, né? Então, além desse caso curioso da música do Traje a Rigor e das inserções, o tribunal recebe uma série de representações, e muitas delas tratam, às vezes, de abuso de poder econômico, abuso de poder político, questões que serão tratadas ainda no nosso curso prático de Direito Eleitoral. Então, se tivermos mais perguntas, ainda temos o quê? Uns 5 minutos, talvez? 3 minutos. Eu deixo aberto para perguntas. Temos mais uma? Quais ações são tomadas pelo... Desculpa. É que está pequenininho. Quais ações são tomadas pelo TSE ou pelos TREs quando o candidato oferece benefícios materiais em troca de votos? Isso é compra de votos, né? Não é o objeto do nosso módulo, mas eu posso responder. A Justiça Eleitoral, ela tem o poder de polícia. Então, ela é um órgão, os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral e o servidor da Justiça Eleitoral, ele é um órgão sui generis no Poder Judiciário, porque ele pode promover uma conduta, ele pode impulsionar uma conduta. Qualquer juiz eleitoral, diante de um ilícito, ele pode iniciar ali um inquérito eleitoral, claro que remetendo ao Ministério Público Eleitoral. Então, diante de um flagrante ou de uma denúncia de compra de votos, né, essa questão toda é investigada no foro competente. Se for um candidato sem cargo eletivo, que não esteja ocupando um cargo eletivo, ele vai ser investigado ali junto ao juiz eleitoral. Se ele tiver um foro junto ao TRE, o TRE tem que autorizar essa investigação. Pois bem, a compra de votos é um ilícito eleitoral. Um ilícito eleitoral que gera a cassação do mandato ou do registro de candidatura, né? A impugnação de mandato ou a impugnação do mandato eletivo. Existem ações próprias, existe o recurso contra expedição de diploma, existe a ação de impugnação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo. Então, a pessoa que pratica a compra de votos, depois passar pelo devido processo legal, junto ao órgão judiciário competente da Justiça Eleitoral, ele pode perder o mandato ou nem ser diplomado. Essas são as condutas. E também sofre a inelegibilidade da lei da ficha limpa. Vai ficar 8 anos inelegível quando for condenado por essa compra de votos, né? O Supremo Tribunal Federal não é muito assunto aqui do nosso módulo, mas já que a gente falou em compra de votos e cassação e condenação pela Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal tem firmado uma jurisprudência de que questões, às vezes, que envolvem práticas de corrupção
questões que envolvem corrupção, que abrange o processo eleitoral, fruto de um processo eleitoral, que é uma corrupção para financiar uma campanha eleitoral, essas são de competência da Justiça Eleitoral. Então, semanalmente, as turmas do Supremo Tribunal Federal têm anulado inquéritos ou ações penais que foram levadas à frente pela Justiça Federal e têm reconhecido a competência da Justiça Eleitoral nessas questões de compra de votos, mesmo que ela de corrupção, quando esse dinheiro desviado é utilizado para obter benefícios eleitorais. Nós temos uma pergunta do Eduardo, se qualquer pessoa pode denunciar um crime eleitoral. Sim, Eduardo, qualquer pessoa pode denunciar crimes eleitorais perante ou o Ministério Público Eleitoral, ou o juiz eleitoral, ou para um servidor da Justiça Eleitoral. A gente sabe que existe muito denúncias fabricadas, né, forjadas. Antigamente a gente tinha uma denúncia que vinha, a prova era uma lista com nome de eleitores e valores, né? E isso às vezes era divulgado como uma prova de compra de votos. Então a Justiça Eleitoral tem sido bem criteriosa na investigação. O Supremo Tribunal Federal também tem sido muito criterioso na observação do foro, né? Do foro competente para se investigar, seja o juiz eleitoral, seja o Tribunal Regional Eleitoral, para que se evite esse uso indevido de denúncia, o que se chama às vezes no direito penal e até mesmo no eleitoral de denuncismo, né? Essa fábrica de denúncias. Então, mas sim, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de um crime eleitoral, essa denúncia tem que ser fundamentada, porque se não for, a pessoa também está sujeita ali aos crimes contra a honra, de calúnia, injúria, difamação ou até mesmo denunciação caluniosa. É isso, gente. Eu agradeço a todos a participação no curso prático de Direito Eleitoral do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados e vocês podem obter meu e-mail com a direção do curso e eu posso esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tiverem após a nossa aula. Para mim será uma satisfação imensa poder ajudá-los e contribuir ainda mais para esse processo eleitoral e para o fortalecimento da democracia do nosso país. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.